assessor especial de políticas para a juventude da Prefeitura aqui de Araraquara, né, que atendeu o convite dos estudantes aqui da Unesp para participar desse debate. Sou diretor da União Estadual dos Estudantes aqui de São Paulo. Né? Na verdade, eu queria colocar algumas questões assim, vim mais para ouvir e trocar aí experiências com vocês nesse debate, até porque o PIMESP hoje parece que não existe muita contradição a gente não vê muitas pessoas dizendo que é a favor dele, a não ser aqueles que de fato construíram esse projeto todo estranho, todo torto e tal, que é o governo de São Paulo, PSDB, aqueles que nos últimos 16, 20 anos e tal, a juventude paulista ocupou as ruas para poder denunciar as sacanagens e tal que eles têm feito na educação do nosso estado. Basta, né, a gente vê isso, basta ir a uma escola pública estadual e a gente consegue ver que as escolas não têm a menor condição de receber os estudantes, não têm a menor condição de oferecer uma educação de qualidade para o estudante, não tem um laboratório decente, o professor está desmotivado, com seu salário arrochado, e o professor também não tem condição de dar uma educação de qualidade para o estudante passa, né, de ano sem saber ler, sem saber escrever, porque o governo de São Paulo, do PSDB, criou a lógica lá, não vou falar progressão continuada e tal, porque tem coisas boas da progressão continuada, né? Meio que do PSDB é diferente, eles conseguiram fazer esse negócio ficar ruim, né? Então o estudante finge que aprende e o professor às vezes inclusive finge que ensina, né? E eu acho que é a partir dessas ideias, né, daqueles que nesses últimos anos lutaram tanto para sucatear a nossa educação, que nasce o PIMESP. E nasce inclusive do discurso daqueles que ocuparam a capa da Veja, a capa da Folha de São Paulo, a capa dos principais meios de comunicação do nosso país, para ser contra as cotas do nosso país. E é nesse cenário que nasce o PIMESP. E é nesse cenário que a juventude, mais uma vez, é convocada a combater esse discurso, combater essa gente que nesses últimos anos tem lutado contra as cotas e contra a inclusão do povo brasileiro na universidade pública. Porque é esse o objetivo dessa gente. E aí, eu acho que quando a gente fala nessa questão dos últimos 20 anos do governo do PSDB em São Paulo, essa proposta do PIMESP só pode ser, a gente só pode entender que é eles reconhecendo que eles não conseguem melhorar ou oferecer uma educação de qualidade para a nossa juventude. O PIMESP só pode ser isso. A educação, então, básica, né, de ensino médio, está muito ruim, então nós precisamos, certo, fazer com que a nossa juventude passe mais 2 anos nas salas de aula, aliás, nem na sala de aula, né? Tendo lá 90% de aulas EAD à distância. Então é um reconhecimento de que a educação não vai muito bem. E os companheiros aqui, a companheira aqui na mesa destacou uma questão que eu acredito que é muito importante. Os estudantes, o movimento social, né, os trabalhadores da educação, nesses últimos anos, discutiram incansavelmente como incluir o povo brasileiro dentro das universidades públicas. E saiu muitas contribuições importantes para o nosso povo. E o governo de São Paulo simplesmente esqueceu isso. Simplesmente pegou lá os reitores das universidades estaduais, trancou numa sala de aula, parece inclusive que era meio toque de caixa, né, na madrugada e tal. Então, vamos reunir aqui, fazer uma propostinha. Vocês pegam a lei lá do PIMESP, tem inclusive erros ortográficos, né? Eu acho que o pessoal não conseguia escrever direito e tal, estava meio doido da cabeça no dia. Então é só isso que nós podemos pensar, né? Que o governo está de fato querendo sabotar mais uma vez a educação no nosso estado. E o mais absurdo, assim, que nós temos discutido é essa questão do college. Poxa, você deixar o estudante mais 2 anos, certo, impedido de entrar na universidade, chega a ser um absurdo. O governo, de fato, tem que investir em políticas que garantam que o estudante chegue à universidade e não simplesmente impedir ele de entrar na universidade. Então, companheiros, eu acho que, assim,
São algumas das questões que eu queria levantar. Como eu falei, quero ouvir muito aí as contribuições de vocês, debater com vocês. E para finalizar, a mensagem que eu queria deixar é de parabéns aqui pela organização dos estudantes da Unesp, nesse último período, que decidiu, com muita firmeza, fazer essa paralisação, e fazer essa paralisação não por aquilo que estão falando nos jornais por aí, né? Você liga lá aquele jornalista lá de uma rádio e está dizendo que, a juventude aqui não tem pelo que lutar. O diretor do campus diz que a juventude não tem pelo que lutar. Quando, de fato, a juventude da Unesp, os estudantes da Unesp, aqui reunidos, estão dando uma grande demonstração de que tem sim pelo que lutar. Tem sim pelo que lutar, porque não é possível que a juventude e os estudantes da Unesp não tenham acesso a um restaurante universitário decente. Não é possível que a gente tenha que conviver com uma universidade do tamanho e do peso da Unesp, que não tem uma moradia digna para os estudantes morarem. Não é possível que a universidade aqui do nosso estado não tenha condição de oferecer melhores condições de bolsas de estudo para os nossos estudantes. Então, companheiros, essa é uma grande demonstração de que a Unesp, que os estudantes estão sim determinados a garantir essas vitórias. E dinheiro, meus amigos, tem. O governador, há um mês atrás, estava reclamando no estado de São Paulo que os reitores das universidades estaduais deixaram de gastar 7 bilhões de reais. Isso porque, segundo o reitor lá da Unesp, agora vai ter uma queda de arrecadação, então eles precisaram economizar 1 bilhão de reais para poder suprir aí essa queda de arrecadação. Então, companheiros, dinheiro tem. Queria mais uma vez parabenizar vocês por essa grande manifestação aqui de vocês, nos colocar à disposição, colocar tanto lá a assessoria de juventude à disposição de vocês, quanto ao EE de São Paulo, para a gente continuar aí seguindo na luta. Obrigado.